Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, Elas Pautam. Mulheres na política. Regina Assumpção, apresentadora. Elas Pautam. A Política Nacional de Cuidados, recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, representa um marco importante no fortalecimento dos direitos sociais e melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros, especialmente das mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Essa política visa estruturar um sistema de cuidados que reconhece e valoriza o trabalho de cuidados no Brasil, promovendo assim um atendimento mais justo, equitativo e acessível. Neste contexto, a aprovação dessa política é um passo fundamental na busca por igualdade de gênero, inclusão social e reconhecimento do trabalho de cuidados, que muitas vezes é realizado de forma informal e invisível também. A medida tem o potencial de alterar a visão do Estado e da sociedade sobre questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida de quem precisa de cuidados permanentes ou temporários. E nesta entrevista, nós vamos discutir os impactos da Política Nacional de Cuidados, as implicações para a sociedade brasileira e as principais ações que precisam ser tomadas para garantir sua implementação eficaz em todo o território nacional. As convidadas são a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, e a secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Laís Abramo. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigada. Como cuidar de quem cuida? Bom, como eu falei, essa é uma mudança que precisa até da própria sociedade, né, da visão sobre o que são os cuidados, que eu acho que muita gente nem se deu conta do quanto de trabalho que sobrecarrega algumas pessoas, né, o percentual de pessoas que ficam envolvidas só com os cuidados. Deputada, gostaria de começar pela senhora avaliar, é possível, com uma política nacional, mudar um pouco essa mentalidade sobre o trabalho de cuidados com as pessoas? Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante, Elas Pautam, ao lado de uma pessoa tão querida como a nossa Laís Abramo, todos os colaboradores e trabalhadores aqui da TV Câmara e também quem está nos assistindo nesse momento, de levar para a sociedade um tema de muita relevância. E que Deputada Jaque Rocha, PT Espírito Santo. Poder encarar nesse momento de grande desafio. Principalmente para um país de dimensão continental como o nosso, que no pós-pandemia, a necessidade de se olhar para o trabalho de cuidado também como uma forma de exercício de inclusão e de enfrentamento às desigualdades. Porque nesse cenário a gente acaba tendo uma desigualdade, de certa forma, não só do ponto de vista econômico, salarial, de afazeres, de tarefas, de distribuição do trabalho no dia a dia. Eu digo isso porque eu fui relatora da Lei de Igualdade Salarial e Remuneratória, e alguns desses estudos, eles sempre apontavam o fato das mulheres ganharem menos, mas mais do que isso também, que muitas vezes essa grande maioria da população, ela está no subemprego. E além desse subemprego, acaba acarretando sobre a vida dessas mulheres, que é a grande maioria que exerce o trabalho de cuidados. Então, a partir do momento que a gente consegue criar uma política nacional, um plano que a sociedade civil já vinha discutindo há muito tempo, para isso ser implementado como política pública de Estado, a gente muda a configuração disso. A gente passa a dar voz e a gente passa a visibilizar até então um trabalho de cuidado que até então era considerado simplesmente natural pelo fato, desde quando nós nascemos, nós fomos criadas para fazer aquilo, era nossa responsabilidade. E hoje não, hoje a gente traz que isso também está relacionado a menos adoecimento, a mais qualidade de vida, a uma política pública inclusiva e principalmente a gente olhar também para quem cuida dessas pessoas, que eu acho que é o papel nosso fundamental. E aí vem a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Porque se nós estamos exercendo um trabalho de cuidado, quem é que cuida dessas nós, muitas vezes invisíveis, no atendimento à atenção da saúde mental,
na sua subsistência financeira, como que essa pessoa ela pode se colocar para o processo de qualificação, de estudo e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de viver os seus direitos, né? Então, a Câmara dá um passo fundamental na aprovação desse projeto de lei e o Brasil ganha com uma política nacional de cuidados, fortalecendo o Estado brasileiro. Secretária Laís, a senhora coordenou, não foi, um grupo de trabalho que foi feito com vários ministérios e que também subsidiou essa proposta aqui. Queria que a senhora falasse um pouco como é que foi a construção dessa política. Ok, muito obrigada. Também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando, agradecer a deputada também pelo empenho muito grande que a Câmara dos Deputados teve em aprovar o projeto, né, e especialmente as mulheres deputadas, né, que se articularam. Então, agradecer muito isso, concordo totalmente com o que ela falou, né? E assim, nós fomos encarregadas, né? Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família, MDS. Duas novas secretarias de Estado. A Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, no MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, e a Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, no Ministério das Mulheres. E nos conferiu essa atribuição de elaborar uma proposta de uma política de um Plano Nacional de Cuidados, partindo de uma análise do que já existia no país em termos de ofertas públicas de cuidado e das necessidades de cuidado, né? Então, foi organizado um grupo de trabalho interministerial composto por 20 ministérios de diversas áreas sociais, econômicas, políticas, Ministério da Saúde, Educação, Trabalho, Previdência, Igualdade Racial, Direitos Humanos, enfim, Planejamento, Fazenda, para elaborar essa política. Nós também fizemos então houve um diálogo muito intenso, em termos de intenso, produtivo e muito fraterno em relação ao que já existia no Brasil. Transversal, inclusive. Transversal, e como é que a gente poderia melhorar a oferta pública, né? Porque já existe uma oferta pública. As creches são um serviço de cuidados, os centros-dias para pessoas idosas e com deficiência também. Então, existem, mas eles são muito insuficientes para atender às necessidades de cuidado do conjunto da população e necessidades que estão aumentando nesse processo de envelhecimento acelerado que nós estamos vivendo e de diminuição do tamanho das famílias. E foi isso que nós estivemos trabalhando durante um ano nesse grupo de trabalho interministerial, em diálogo com a sociedade civil, com o Congresso. Como cuidar de quem cuida. Daí, nós elaboramos um marco conceitual da política, que foi submetido à consulta pública e que a versão final vai ser publicada hoje, exatamente, né? E fizemos diversas rodas de escuta e diálogo com todos os públicos da política, e a partir daí elaboramos uma proposta de projeto de lei que foi encaminhada pelo Presidente da República para o Congresso em julho, também dialogando com outros projetos de lei que existiam tanto na Câmara como no Senado, e também fizemos um diálogo bastante intenso a partir dessa escuta da população, do que vinha como propostas, né? E a partir disso elaboramos as propostas que devem integrar o Plano Nacional de Cuidados, que está em fase final de elaboração também. Vamos dar uma olhada na pesquisa que mostra quem são os cuidadores. Os dados são do tema Outras Formas de Trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua de 2022 do IBGE, que levantou informações sobre cuidado de pessoas, afazeres domésticos e trabalho voluntário. Bom, nós temos aqui que são os cuidados de moradores na mesma casa, né, os parentes e os afazeres domésticos, e é gritante tempo de horas dedicadas pelas mulheres, né? Nós temos aqui 21 horas relativo às mulheres. E aqui sobre as idades, quase a maioria também são de 25 a 49 anos, uma idade que a pessoa é produtiva, que necessita também ter o seu campo de trabalho, mas que está dedicando aos cuidados, né?
Mesmo assim, a gente tem um índice ainda muito alto de pessoas até 24 anos, 14 a 24 anos, que mulheres 86%, e também mulheres com mais de 50 anos trabalhando com os cuidados, né? São dados bem alarmantes, não é isso? Vamos ver também um outro quadro aqui. Os moradores e parentes, né, dos afazeres domésticos, a gente também vê a outra faceta, que são as mulheres negras, que têm maioria, que estão ligadas ao cuidado. Então, a gente vê entre as mulheres brancas é um número alto também, né, 90% mulheres, claro, e 80% homens. E na cor preta, né, as mulheres negras, 92% contra 80% dos homens, e pardo, que a gente junta negro e pardo, então esse índice, né, 91,9% contra 78%, realmente são os maiores índices, né, que a gente vê de quem é que está dedicado. Bom, e para ilustrar esses dados na prática, nós vamos ver um depoimento que é da Maria Eurípedes, moradora de Diadema, em São Paulo. Há 16 anos, ela é cuidadora do neto, que foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. E há 7 anos, ela passou a cuidar também da mãe, que tem Alzheimer. Como cuidar de quem cuida? Se manifesta pela deterioração cognitiva da memória, especialmente nas pessoas idosas. Vamos assistir. Meu nome é Maria Eurípedes, tenho 68 anos, formada em pedagogia. Hoje, trabalhando, né, cuidando do meu neto, que tem 16 anos. Maria Eurípedes, cuidadora, São Paulo. E da minha mãe, com 90 anos, com diagnóstico de Alzheimer, né? Eu me formei na faculdade com 54 anos, né? Pensava nesse período de trabalhar na rede, numa escola, na educação. Porém, com o diagnóstico do meu neto e com a situação da minha filha, que cuidava sozinha dele, o pai nunca ajudou em nada, eu precisei rever, né, essa situação, e ao invés de trabalhar fora, eu fui cuidar dele para que ela pudesse ter um trabalho, ter uma oportunidade de estudar. A minha mãe, com 90 anos, né, diagnosticada com Alzheimer, que também precisa de cuidados especiais. Com isso, eu não tive oportunidade mesmo de ter um trabalho. A minha vida é toda dedicada ao cuidado deles dois, né? Eu acho importante, né, que a gente possa ter, que a pessoa que cuida, né, desses seus familiares de graça, como voluntária, possa ter um reconhecimento, né, para essa pessoa. Essa realidade não é uma realidade só minha, é uma realidade de muitas mulheres no nosso país, né, que cuidam dos seus familiares, que cuidam dos seus filhos, né, e às vezes netos com autismo. Então é isso, a gente precisa ter esse reconhecimento mesmo, porque não é fácil no dia a dia, e principalmente sem ter uma remuneração. Não é fácil, né? Deputada Jaque Rocha, eu queria que a senhora falasse da expectativa que essas pessoas que são cuidadoras, mulheres principalmente, né, podem ter com essa política nacional de cuidados. Primeiro, né, dizer, não só para ela que fez esse depoimento e acaba até nos emocionando do ponto de vista de que a gente está aqui tentando dar uma resposta para essas pessoas. Deputada Jaque Rocha, PT, Espírito Santo. De legislativo, de fiscalização, de buscar liberações de orçamento para que essas políticas públicas elas possam ter uma consequência positiva na vida dessas pessoas. Então, esse projeto de lei, nós, além de termos que celebrar, ele precisa chegar nessa ponta, né? Ele precisa efetivamente atender essa família. O exemplo dessa família, que muitas vezes é uma família monoparental, a responsabilidade que fica das avós, né, praticamente cuidar dos netos e automaticamente cuida dos filhos, dos seus filhos, cada vez mais tem se tornado a grande foto da família brasileira, né, famílias monoparentais. Então, há que se ter uma necessidade, a Laís trouxe esse esforço de mais de 20 ministérios, áreas, né, intersetoriais dialogando para dar uma solução,
porque muitas vezes não é só o medicamento para aquela pessoa, ou às vezes não é só uma consulta médica, é todo um processo que envolve a gente transformar essa pessoa como sujeito de direito que ela tem. A educação, a cultura, a saúde, ao lazer, ao trabalho e à renda, né? E como que a gente pode transformar isso das políticas públicas, né? Como Aqui, cuidar de quem cuida. Ela já informou a questão das creches, centros-dias, mas existe também o papel da gente construir nos territórios as redes de apoio. Então, se tivesse condições de fazer um apelo aqui, é que já tendo uma legislação aprovada nessa casa, uma política pública do governo federal, é que os estados e municípios pudessem colocar em prática as orientações do plano. Porque é na ponta, é no bairro, é naquele município que acontece esse projeto de lei que foi aprovado. Então, todo o nosso esforço aqui é para aquele cidadão, para aquela cidadã que está aí hoje, dentro da sua casa, no seu território, poder ter dignidade. Então, os gestores públicos municipais e estaduais são fundamentais entenderem que essa não é só mais uma lei que vem para entrar no rol de legislações aprovadas. Deputada Jaque Rocha, PT Espírito Santo. Mexe na estrutura da sociedade brasileira. Então, estamos diante de uma grande oportunidade de devolver para as pessoas que elegem a nossa classe política, que elege os vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, governadores, governadoras, deputados, deputadas, senadores, de fazer com que essa legislação seja entregue para a população que está ali na ponta, uma forma de mudança na sua vida, numa mudança estrutural da sociedade. Agora, secretária Laís, é possível que essas pessoas venham a ser remuneradas ou então, alguma forma, além dessas políticas públicas, não é? Essas estruturas que são apresentadas, que elas venham a ter algum tipo de remuneração? Porque, digamos, às vezes tem pessoas que já são aposentadas e que recebem um salário que mal dá para elas se sustentarem e tem que estar auxiliando a família. De que forma realmente essa parte financeira pode acontecer na ponta, como a deputada relatou? Olha, eu acho que o depoimento que a gente acabamos de ouvir, ele ilustra de maneira muito eloquente e comovedora mesmo. Laís Abramo. É exatamente o que a gente está tentando transformar com essa política. Nós vemos que é uma mulher idosa, que cuida da sua mãe muito mais idosa e com uma demência, e cuida do seu neto para que a sua filha possa sair para trabalhar, porque ela é uma mãe solo. Né? Então, é essa cadeia feminina do cuidado que vai se reproduzindo sem... Isso tem um impacto muito grande, ela teve que deixar de trabalhar. Então, nós aprovamos uma lei de igualdade salarial, que é tão importante, mas ela diz respeito às mulheres que estão no mercado de trabalho. Sim. Nós temos uma grande quantidade de mulheres que não podem, ou que têm que sair do mercado de trabalho, ou que não podem entrar devido a essa carga de trabalho não remunerado de cuidados, que é invisibilizado, que não é reconhecido. Tem um outro dado da PNAD que a gente acha muito eloquente, que 83% das mulheres hoje que estão fora do mercado de trabalho, ou seja, não estão trabalhando remuneradamente, não pode nem procurar um emprego. Das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos, ou seja, na primeira infância, primeiríssima infância, elas não podem nem procurar um emprego e nem poderiam assumir um emprego caso lhes fosse oferecido, porque elas têm que cuidar dos filhos, dos outros parentes, da casa. Então, isso ilustra muito exatamente isso que a gente está querendo transformar, né? Porque é uma coisa muito injusta. E, além do que, comentando o dado do número de horas trabalhadas, a média que a PNAD traz é 21 horas e meia as mulheres, né? O conjunto das mulheres. As mulheres idosas, de 60 a 69 anos, trabalham 24 horas e meia por semana, mais do que a média da população. Então, são pessoas que precisam de cuidado muitas vezes e estão cuidando. Então, como é que a gente pretende avançar na transformação disso? Sabemos que isso não é uma coisa que vai se conseguir da noite para o dia. São estruturas também culturais que estão muito arraigadas, de que é a mulher que tem que cuidar, né? Então, a gente tem que ter todo um trabalho também de discussão com a população. Acho que o papel dos
dos estados e municípios é chave. E quando no Plano Nacional de Cuidados, existem diversas propostas que ainda não estão fechadas, mas que contribuem. Por exemplo, se você tem voltando à questão da creche, uma creche em tempo integral, uma escola em educação inicial em tempo integral, você tem muito mais condições de liberar o tempo desta mulher cuidadora, né, para poder exercer os seus direitos em outros âmbitos da vida. Mas na área dos idosos já é mais difícil, porque essas casas para idosos são muito poucas em relação à demanda. Né? Exatamente. Então, ampliar os centros-dia. Tem uma outra proposta que é muito importante, que poderia atender a essa situação, por exemplo, pelo menos em parte, que é a questão do cuidado no domicílio. Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família, MDS. Saúde da família, existe o programa Melhor em Casa, mas também isso são cuidados em saúde. Esse cuidado cotidiano, que é alimentação, higiene, banho, etc. Como cuidar de quem cuida. É um trabalho que também está mais no âmbito da assistência social. Então, existem algumas cidades do Brasil que têm propostas desse tipo. Isso é uma das coisas que a gente quer expandir isso de maneira e muito mais integrada à saúde e assistência social. A questão da remuneração é uma reivindicação muito forte das mulheres que estão em situações como essas, né? Então, eu acho que esse é um debate que tem que ser colocado. Existem diversos projetos de lei hoje no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que falam disso. A própria, no Brasil, nós temos programas muito importantes como o BPC, né? Que atende às pessoas idosas que não tiveram condições de ter a sua previdência e pessoas com deficiência, num nível de renda de até um salário mínimo per capita. O próprio Bolsa Família, a reformulação do Bolsa Família tem um adicional para as crianças e adolescentes, um adicional para as mães e gestantes. Isso é suficiente? Não é. Quando a gente fez esse processo de escuta, essa reivindicação de algum tipo de remuneração para mulheres nessa situação veio com muita força, né? Então, eu acho que isso faz parte, mas a gente também acha que é importante que hajam serviços diversos para que, por exemplo, para que essas mulheres possam também sair um pouco do ambiente doméstico, porque a carga emocional e mental, então, que elas possam ter tempo para se autocuidar, possam ter tempo para fazer um curso de qualificação profissional, alguma atividade de geração de renda. Então, nós entendemos que tem que ser uma política realmente integrada, que tente ir juntando aí diversas peças desse quebra-cabeça. Inclusive a formação para os cuidadores também, porque hoje em dia muitas domésticas estão sendo contratadas como cuidadoras e não são profissionais do cuidado, né? Qual a expectativa desse projeto realmente já ser aprovado também no Senado para entrar em prática, deputada Jaque? Bom, existe todo um trabalho, né? Como a nossa secretária aqui mesmo já disse, eu acho que Câmara, Governo... Deputada Jaque Rocha, Senado, PT, Espírito Santo. Legislativo tem muito compromisso com essa agenda. E eu acredito que o mais rápido possível para que a gente consiga sair com esse plano, para que esse plano rode o Brasil e principalmente a gente consiga levar mais informações, assim como vocês estão fazendo aqui no programa hoje, para as pessoas, para o povo brasileiro, para as mulheres brasileiras especialmente, saberem que existe uma política pensada, sendo tratada, sendo discutida e implementada a partir de uma realidade, né? A gente está também diante de uma mudança muito grande sobre a realidade e o mundo do trabalho, né? Demograficamente, o envelhecimento da população. Mas quando a gente consegue aliar as estratégias, né, tanto na área da assistência social, quanto a área da saúde, quanto as áreas econômicas, aliar o trabalho que também é informal para dentro de uma perspectiva de política pública, a gente vai conseguir minimamente conduzir essas pessoas a uma dignidade. A gente quer que as pessoas tenham o direito de viver a sua plenitude, de viver a sua cidadania, que consigam ter a consciência, mas também o fato de acreditar que aqui dentro do parlamento, através da política como ferramenta de transformação,
a gente consegue ter uma lei importante para a mudança disso lá na ponta, por isso que eu citei aqui a importância dos gestores, dos governos dos estados, porque a decisão de implementar uma lavanderia comunitária, um restaurante popular, né, uma série de políticas públicas, muitas vezes ela é do gestor e ela tem que olhar para aquela população que está ali. Né? Eu acho que o governo federal e a própria Câmara têm um arcabouço de legislação e mais esse plano agora, que vai permitir boas tomadas de decisões para os prefeitos e prefeitas que estão entrando agora. E a nossa parte de fazer com que esse projeto seja aprovado no Senado vai contribuir para as políticas de assistência social, de saúde, de educação e por todas as transversalidades, principalmente no combate às desigualdades. Como cuidar de quem cuida. Acho que vai ser um trabalho que a gente está lá juntas, né? E quero também saudar nessas considerações finais a nossa querida Benedita da Silva, como o seu próprio histórico, né? Uma mulher da área da assistência, né? Deputada, senadora, foi governadora, ela sabe desse grande desafio e a gente tem o maior orgulho por ela ter sido relatora desse projeto estruturante. Com certeza, secretária Laís. Os estados e municípios também participaram da formulação da política? Então, nós tivemos diversas discussões. Os secretários estaduais e municipais de assistência social, os órgãos representativos participaram do GTI, né, que discutiu a política. Nós tivemos diversos diálogos e sim, está prevista a adesão de estados e municípios ao Plano Nacional de Cuidados, né? Existem 2 cidades do Brasil que estão avançando, que são Belém do Pará e Belo Horizonte, que já aprovou sua lei municipal de cuidados. No Paraná também existe uma lei estadual de cuidados centrado no cuidado da pessoa idosa, que também foi recentemente aprovada. Então, nós acreditamos muito no Pacto Federativo. O Brasil é uma república federada, né, federativa. Então, está prevista a adesão de estados e municípios no momento que o plano for lançado e está previsto também o aprofundamento desse diálogo com governadores, prefeitos, gestores públicos, para que esses possam também elaborar os seus próprios planos estaduais e municipais de cuidado. Uma das ações que já está em execução é um programa de formação de gestores em cuidados. Nós estamos fazendo isso junto com a Escola Nacional de Administração Pública, que lançou o primeiro curso agora, e dirigido a gestores no âmbito federal, estadual e municipal. Então, eu acho que isso vai ser algo importante e reitero também a importância desse diálogo, desse programa aqui, né? Porque eu entendo que quando a gente vai falar com as pessoas sobre a política, principalmente com as mulheres, elas entendem de forma muito fácil. Talvez elas nunca tenham ouvido a palavra Política Nacional de Cuidados, mas na hora que a gente começa a falar dessas coisas, elas entendem porque é a vida delas, e muitos homens também, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem um grande trabalho aí de informação, de discussão, para que a gente consiga desnaturalizar essa ideia que é a mulher que tem que fazer o trabalho, que isso é responsabilidade da mulher, só da família. Então, eu acho que todos os meios de comunicação aí, e a TV Câmara também, tem um papel muito importante. Muito obrigada pela participação, esclarecimentos sobre esse debate que ainda precisa crescer bastante no país. Muito obrigada. Eu conversei sobre a Política Nacional de Cuidados aprovada na Câmara. Foi com a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, e a secretária nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Câmara.leg.br. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados. Brasília, novembro de 2024. Câmara.leg.br.